Fala pessoal, separei 4 questões aqui de função afim, questões importantes, questões clássicas, tá? Que vão dar ideias também para outras questões que vocês pegarem para fazer, tá? Só não esquece de se inscrever aqui no canal, né? Deixar o joinha, valeu? Vamos lá? Ó, a primeira questão aqui de função afim falava assim, um gráfico a seguir de uma função real e afim. Ele precisava falar, né? Você está olhando que esse gráfico é uma reta. Se esse gráfico é uma reta, ele representa uma função afim. E a função afim, ela tem aquele formato, f de x é igual a ax mais b. Se a gente reparar, o a, né, ele determina, lembrando aqui, quando esse a ele é maior que zero, a função é crescente. Quando a é menor que zero, é decrescente. Mas vamos para a questão em si, vamos ver o que vai acontecer. Bom, pegando a questão aqui, ó, vai ficar da seguinte maneira. Deixa eu só apagar aqui. Ó, vamos lá. Onde que corta o eixo y? O eixo y, que é chamado eixo das ordenadas, a reta corta no 1. Sempre onde a função cortar o eixo y é no b. Então, de cara, já dá para observar que o b vai ser 1 nessa função. Então, ó, a função que era ax mais b, na verdade, ela vai ser f de x é igual a ax mais 1. A gente já pode considerar assim, que o b é 1. Um outro valor muito importante na função é a raiz da função. E aí, gente, o que é a raiz da função? A raiz da função é quando a função passa no eixo x. Ó. A raiz da função é o valor do zero da função. Então, a raiz é o x igual a 4. O valor que é a raiz em qualquer função, quando a gente troca aqui, a gente iguala a zero. Então, vai ficar assim, ó, a vezes a raiz da função, que é o x sendo 4, mais 1. Toda vez que eu trocar o valor da raiz, eu igualo a função a zero, porque a raiz é o zero da função. Então, ficou ó, 4a mais 1 igual a zero, 4a igual a menos 1. Logo, esse a é igual a menos 1/4, que faz muito sentido. O a deveria ser negativo mesmo, porque essa função é decrescente. Ó. E quando a é menor que zero, né, essa função ela é decrescente. Então, perfeito. Já montamos ali qual é a função. Lembra que a função era do tipo ax mais b? Agora eu já achei, então, a função, quem acompanha o x, que é chamado coeficiente angular, é menos 1/4. Menos 1 sobre 4 de x, mais o b, que é 1. Então é só procurar onde está isso, né? Se você reparar, ó, 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25. E aí ele colocou isso ó, lá na letra B. Tá bom, galera? Vamos embora para a próxima. Próxima questão. Ele dá um gráfico onde fala assim, ó, um termômetro descalibrado tem relação entre a temperatura real e a temperatura que ele indica, TI, estabelecida pela função afim representada no gráfico. Então, veja bem, nós temos 2 pontos nessa função afim. Vou fazer do jeito clássico, hein? Função afim é dita como ax mais b. A partir do momento que eu tenho um ponto, esse ponto aqui, ó, que eu estou marcando de vermelho, ele é o ponto 30 e 28. Significa que se o x é 30, o y é 28. Então, tu vai trocar o x por 30 e vai igualar a 28. Então, vai ficar assim, ó, a vezes 30 mais b, isso é igual a 28. Olha lá. Então, ficou 30a mais b é igual a 28. Guarda essa equação, que a gente vai usar ela já já. É uma receita de bolo. Troca o outro ponto. Qual é o outro ponto que eu estou marcando de verde aqui? Ó? É o ponto 32,29. Quando x vale 32, no eixo y é 29. Então, ó, vou trocar o x por 32, né? E vou igualar ali o y, ó, a função é 29. Então, ficaria assim, ó, ficaria não, vai ficar assim, a vezes 32 mais b, isso é igual a 29. Então, ficou 32a, tá? Mais b é igual a 29. Bom, galera, o que vai rolar? Toda função afim, quando você substitui 2 pontos assim, cai num sistema. E esse sistema, sempre que eu multiplicar por menos 1, dá para sair. E olha só, nós temos que 32a mais b é 29. E eu tenho que 30a
mais b é igual a 28. Multiplica essa equação aqui por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, troca o sinal de todo mundo embaixo. Então vai ficar assim, ó, 32a em cima, mais b é igual a 29. E em cima, embaixo, né, multiplicando por menos 1, vai ficar menos 30a, menos b é igual a menos 28. Trocou o sinal de todo mundo. O b com menos b na hora de somar vai embora. 32a menos 30a vai dar 2a. E 29 menos 28 dá 1. Ou seja, o a é igual a 1 sobre 2. Se eu tenho o a, eu consigo achar o b, tá? Nós sabemos, né, como nós temos a relação que 30a mais b vale 28, então vai ficar 30 vezes o a, que é 1 sobre 2, mais b igual a 28. E 30 vezes 1 dá 30, sobre 2 é 15. 15 mais b é igual a 28. Jogando 15 lá para o outro lado, ó, 28 menos 15 é o valor do b. Então b vale 13. Conclusão, a função, né, ela era ax mais b, ela não vai ser mais assim, eu já tenho a e já tenho b. O a é 1 sobre 2, vai ficar 1 sobre 2x, mais o b que é 13. Olha lá. Então montamos aqui a função, ó. Troquei o a e troquei o b. Beleza. Olha o que o cara perguntou, né? Podemos afirmar que esse f de x é igual a x sobre 2, né, mais 13. A gente também poderia colocar aqui y é igual a x sobre 2, né, mais 13. F de x e y representa a mesma coisa aqui, né, na hora de escrever a função. A pergunta do cara é o seguinte: sabendo que a medida em graus Celsius pode-se afirmar que a temperatura indicada coincide com a temperatura real. Ele quer saber em que momento aqui nesse gráfico esse valor aqui, né, eu não sei se é mais para cá ou mais para lá, ele quer saber quando que esse valor e esse aqui que representa no y aqui, né, quando que esses valores serão iguais, é isso que ele quer saber. Então a pergunta do cara é: quando que o x vai ser igual a y? Né? Então, ó, a borracha desativou aqui, gente. Mas vai dar tudo certo. A pergunta do cara é a seguinte: quando que o x tem que ser igual a y? Então, ó, vamos lá. Ele quer saber quando a temperatura, o TI é a temperatura indicada, e essa aqui é a temperatura real. Ele quer quando as duas sejam para serem iguais, né? Porque tem que acontecer. Então é só você colocar, ó, ele quer que o y seja igual ao x, tá? E aí a pergunta é, ó, ele quer que o y seja igual a x. Vamos trocar nisso? O que vai acontecer? Ó? Troca ali, vê se não vai ficar assim, ó, x, né, trocando y por x, é igual a x sobre 2 mais 13. Esse 13 eu vou jogar para o outro lado, vai ficar x menos 13 é igual a x sobre 2. Aí sim, só tem um denominador que eu posso passar ele para lá multiplicando, né? Então passando para lá multiplicando, vai terminar assim, ó, 2 vezes x, 2 vezes menos 13 é menos 26, isso é igual a x. Ó, 2x menos x é igual a 26, né? Trocou de lado, logo x é igual a 26, ou seja, com 26 graus Celsius, a temperatura indicada e a temperatura real será o mesmo valor. Então o valor que eu marquei ali nem era lá para a direita não, o valor aqui seria mais para cá, né? Seria na verdade aqui, ó. Era o 26, no 26 vai indicar a mesma temperatura de um para o outro. Gabarito é letra A. Tá bom, galera? Então são 4 boas questões, não são qualquer questão não, são boas questões. Olha essa aqui, ó. Uma função, aí deu 2 dados, né, 2 pontos, bem clássica também, vamos fazer, ó. F de menos 1 é 0. Então, se ele falou que é uma função afim, eu nem penso muito, toda função afim ela tem esse formato, ó. Falou função afim, eu já penso nisso, ax mais b, tá bom? Então, ó, já sei que tem esse formato, e aí ele falou uma informação, f de menos 1 vale 0. Então, calma aí. Se f de menos 1 é 0, vamos substituir isso, ó. Vou trocar o x por menos 1 e vou igualar a 0. Então, vai ser a vezes menos 1 mais b igual a 0. Então, ficamos com menos a mais b igual a 0. Olha ali. A outra informação que o cara deu foi a seguinte: o f de 1
é igual a 1. Então, se eu trocar o x por 1, eu vou igualar a função a 1. Trocando x por 1, vai ficar a vezes 1 mais b igual a 1. Então, eu já tenho que a mais b igual a 1. Olha um sistema mais fácil, né, do que qualquer coisa, olha só. Olha aqui, irmão, olha aqui, irmã. Menos a mais b vale 0. E a mais b é 1. Esse sistema está quase falando. Porque ele não fala, né? Mas se ele for, meu irmão, está implorando. Não precisa fazer nada, gente. Menos a e a aqui, ó, você manda embora, manda para vala, sumiu. B mais b dá 2b. E 0 mais 1 dá 1. Então b passa esse 2 para lá dividindo. B é igual a 1 sobre 2. Se o b é 1 sobre 2, né, como vocês não têm lá que menos a mais b vale 0, e aí se eu já tenho que o b é 1 sobre 2, vai ficar menos a mais 1 sobre 2 é igual a 0. Joga o menos a para lá. Então eu acabei de achar que o a é 1 sobre 2. Então terminou o problema, gente. O a é 1 sobre 2 e o b é 1 sobre 2. Ou seja, aquela função lá em cima, na verdade, ela vai ser assim, ó, 1 sobre 2x mais 1 sobre 2. Ou simplesmente juntar tudo isso no mesmo denominador. Então vai ficar x mais 1, tudo isso sobre 2. Tá? E aí é o gabarito, que é a letra B. Então mais uma questãozinha clássica aí para vocês. Questão 4. Essa aqui é um pouco mais difícil para a gente fechar essa nossa aula. Espero que tu não tenha dormido, tenha entendido aí, né? Questão bem bonitinha, ó. Seja f e g funções afim, tal que o g de 0. Cara, uma dica. Se o cara colocar duas funções sem f e g, tenta, assim, ao máximo, né? Não embolar as duas juntas. Ah, Patrick, eu faço assim e acho melhor. Tudo bem, eu te respeito. Mas eu te aconselho a fazer separado. Faz a F, faz a G, vai ver onde encaixa. Porque senão fica muita letra junto e a probabilidade de você acabar errando é grande. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar a função f de x de ax mais b. E se você reparar, ele dá duas informações, é só isso que a gente precisa. F de 2 é 0, né? Vamos lá, quem seria o f de 2? É trocar o x por 2, né? Então vai ficar a vezes 2 mais b igual a 0. Então nós já temos que 2a mais b é igual a 0. E ele também falou nessa questão que o f de 3 é igual a g de 3, que é igual a 3. Então também já tem uma outra informação, que o f de 3 vale 3. F de 3 é trocar o x por 3, então é a vezes 3 mais b, isso é igual a 3. Então 3a mais b é igual a 3. A gente já até fez uma parecida, né? Assim, ó, vai montar um sistema, né? Bem clássico, gente, mais clássico que isso é impossível. Montando um sistema onde eu tenho, né, ó, 3a mais b igual a 3 e o 2a mais b igual a 0. Multiplica de baixo por menos 1. Se eu multiplicar de baixo por menos 1, para poder cortar o b, vê se não vai ficar assim, ó. 3a mais b igual a 3, em cima, não muda. Embaixo, menos 2a menos b igual a 0. Na hora de somar as equações, o b vai embora com menos b. 3a menos 2a vai dar a. Então a é igual a 3. Se o a vale 3, ó, a gente joga para cá. Como 2a, pode escolher qualquer equação, tá, gente? 2a mais b igual a 0, eu escolhi a primeira. Fica 2 vezes 3 mais b igual a 0. Então, eu acabei de descobrir que 6 mais b igual a 0. Jogando esse 6 lá para o outro lado, b é igual a menos 6. Então, a função ali, a função f de x, eu já posso de cara concluir que f de x é a mesma coisa. O a é 3 e o b é menos 6. Então, ela é 3x menos 6. Essa é a tua função afim. Repara, o cara ainda falou, né? Eu sei que o f de 3, né, vale 3, mas ok. 3 vezes 3, 9, menos 6 dá 3, realmente. Mas eu já tenho a função f de x. Agora, qual é a grande sacada da questão? A função g de x eu não sei. Eu vou chamar de outras letras, né? Então eu vou chamar assim, ó, ag de x. Eu vou chamar de cx mais d. Ele deu uma informação bem clara também, que o g de 3 vale 3.
o g de 3 seria eu trocar o x por 3. Ó. Então vai ficar c vezes 3 mais d, ou seja, vai ficar 3c mais d é igual a 3. Foi isso que ele falou lá, que o g de 3 vale 3. Só que eu precisaria de uma outra equação. E aí que está a maldade da questão. Por quê? O cara falou para você que g de 0 menos g de 0 menos f de 0 vale um certo valor, vale 12 ali. Então, quem seria o f de 0? Vamos calcular isso, que é interessante. Ó. F de 0 é eu trocar o x por 0. Vai ficar 3 vezes 0 menos 6. Corta 3 vezes 0, vai embora, ou seja, o f de 0 vale menos 6. Um outro detalhe, guarda isso aqui. Quem que seria, gente, o g de 0? Vamos fazer um rascunho aqui. G de 0 seria trocar... Ele não falou o valor, né? Não vou igualar igual a 3 aqui, não falou. O g de 0 seria trocar o x por 0. Vai ficar c vezes 0 mais d. C vezes 0 vai embora, ou seja, o g de 0, na verdade, vale d. Aí olha a relação que ele me deu. Agora vai tudo fazer sentido. Então uma questãozinha boa, onde o cara falou que g de 0 menos f de 0 vale 12. Jogando aqui de azul claro, ó, é g de 0, a gente sabe que é d, olha aqui, ó, descobri que é d, e o f de 0 já tinha achado, né, que era menos 6, então vai ficar menos 6. Isso aqui é igual a 12. Então vai ficar d mais 6 é igual a 12. Jogando 6 para o outro lado, d é igual a 12 menos 6. Logo d vale 6. Se o d vale 6, olha como é que vai encaixando uma coisa na outra. Ó. Lembra dessa onde a gente tinha parado? Por isso que é importante botar nas caixinhas, porque a gente vai lembrando onde a gente parou, né? Onde a gente pode substituir. Porque nós sabemos ali como 3c mais d vale 3. A partir do momento que eu acho que o d vale 6, ó, vai ficar 3c mais 6 é igual a 3. Logo, 3c é igual a 3 menos 6. 6 foi para o outro lado. 3c é igual a menos 1. Menos 3, né? Já falei a resposta, desculpa, gente. Ó, 3c é igual a menos 3. Então, veja bem. Se o 3c, né, vale menos 3... Se eu passar o 3 dividindo, eu acabei de achar que o c é menos 1. Acabamos com a questão, né? Porque olha só, a função g de x, volta a dizer, ela era cx mais d. O c eu achei que vale menos 1 e o d vale 6. Então a g de x, o c é menos 1 e o d é 6. Olha que questão bonitinha. E aí a pergunta do cara é o seguinte, quanto vale, né, o g de x menor que 0? Para tu fazer essa inequação. Então ele quer que você pegue essa inequação, né, menos x mais 6 e coloque menor do que 0. E aí fica menos x é menor que menos 6. Lembra que toda vez que você precisa multiplicar por menos 1 uma inequação, você troca o sinal dos dois lados e inclusive troca o sinal da inequação. Então, ao invés de ser menor, passa a ser maior. Ó, e troca o sinal dos dois lados. X é maior que 6. E aí o gabarito, aquele padrão, né? X pertence aos reais, né? O share. X tem que ser maior que 6. Questão muito bonitinha, letra A. Valeu, galera. Espero que você tenha entendido. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Se tem um amigo que está estudando também para concurso, manda para ele, né? Ajudar o amigo é sempre importante. Estudar junto é sempre importante. Valeu, espero que eu tenha ajudado. Assiste os outros vídeos também das outras funções aqui no canal. Valeu, um abraço, fica com Deus.